Oi, gente. Nessa questão nós vamos abordar um tema que foi, na realidade, um massacre da Boate Orlando em 2016, que nós temos aqui. O massacre de 49 pessoas dentro da Boate Pulse, na cidade de Orlando, Flórida, chocou o mundo todo. Exatamente por isso, os representantes dos dois principais partidos dos Estados Unidos, o Partido Democrata e o Partido Republicano, representados respectivamente pelos animais à esquerda e à direita, têm se posicionado a respeito do ocorrido. Então aqui nós temos A Nation in Mourning, Say the Words Gun Control, isso dito aqui pelo burro, Partido Democrata, Say the Words Radical Islamic Terror, falado aqui pelo elefante, o Partido Republicano. De acordo com a imagem anterior, o uso do vocábulo mourning remete, letra A, ao sensacionalismo da mídia que se limita a reproduzir as imagens chocantes do massacre ocorrido em Orlando, B, a indiferença das autoridades americanas que nem sequer se pronunciam sobre o triste episódio registrado na Flórida, C, ao oportunismo dos partidos políticos que se aproveitam de uma tragédia para defender e promover suas ideias, D, a incapacidade do governo americano de aprender as lições que os inúmeros assassinatos em massa podem ensinar, E, ao sentimento de luto do povo americano pela perda de dezenas de vidas inocentes na tragédia da casa noturna Pulse. Então, ao analisar o cartoon, nós vemos que realmente existe a palavra mourning que se refere a luto, né? Mas nós temos também que ver aqui os dois partidos sobre os cadáveres discutindo, no caso, o controle das armas ou o combate ao radicalismo islâmico. Então, nossa opção correta aqui seria a letra C, ao oportunismo dos partidos políticos que se aproveitam de uma tragédia para defender e promover suas ideias. Então, a opção correta é a letra C. Nessa questão, nós vamos abordar aqui uma tirinha chamada Itchy Feet. E aqui nós temos Itchy Feet. Here, you can have one of my newspapers. E aí, o personagem dá uma risadinha. What? We say tissue in English, not newspaper. But I knew what you meant, and it's funny. E a bonequinha aqui fica irritada. Why do you let me say newspapers if it's wrong? Risadinha novamente. Because it's adorable. Thanks a lot. Next, you'll tell me I say washer machine and feet fingers. Wrong too. E aí o bonequinho ri novamente. Então nós temos a tirinha semanal Itchy Feet, The Travel and Language Comic, foi criada em 2011 por Malachi Ray Rampen e trata de forma bem humorada e muitas vezes exagerada viagens, a vida no exterior e a experiência de aprender novas línguas. Com base no terceiro quadrinho, a fala do personagem à esquerda, letra A, critica as pessoas que viajam para um país de língua inglesa sem conhecer a cultura de quem vive lá. B, revela a enorme dificuldade que a língua inglesa apresenta para falantes de outras partes do mundo. C, demonstra a impaciência do falante da língua inglesa com as pessoas que não dominam o idioma. D, ridiculariza aqueles que julgam dominar o idioma, mas que não conseguem estabelecer um mero diálogo. Letra E, sugere que, mesmo não existindo o domínio perfeito do idioma, ainda assim, a compreensão é possível. Então, se você analisar a fala do personagem, nós temos que ele diz I knew what you meant, então eu entendi o que você quis dizer, e assim a comunicação foi estabelecida. Então aqui a nossa letra correta é a letra E. Oi pessoal, nessa questão nós vamos abordar aqui um poema Still I Rise, de Maya Angelou, que ela fala. You may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may tread me in the very dirt, but still, like dust, I'll rise. Does my sadness upset you? Why are you beset with gloom? 'Cause I walk like I've got oil wells pumping in my living room. Just like moons and like suns, with the certainty of tides, just like hope springing high, still I'll rise. E aqui, no finalzinho, ela diz: You may shoot me with your words, you may cut me with your eyes, you may kill me with your hatefulness, but still, like air, I'll rise. Então, aqui na nossa questão nós temos Maya Angelou é uma mulher renascentista notável, aclamada como uma das grandes vozes da literatura contemporânea. Sua versatilidade é rara. Ela é poetisa, educadora, historiadora, autora de best-seller, atriz, dramaturga, ativista, produtora e diretora. A elegância e a poesia de sua prosa são ímpares. Essa escritora cativa o público através do vigor e beleza de suas palavras. O eu lírico, letra A, manifesta a sua insatisfação diante de uma sociedade que não permite que ele tenha ascensão cultural. B, revela toda a sua indignação diante do ódio desmedido que é projetado contra ele em todas as ocasiões. C,
Declara sua intensa revolta por não conseguir destruir os paradigmas vigentes na sociedade moderna. D. Expressa sua resignação por não conseguir derrotar o preconceito que as pessoas praticam contra ele. Letra E. Demonstra a sua enorme capacidade de se levantar mesmo diante das inúmeras tentativas de derrubá-lo. Então, ao analisar o poema, nós vemos que é, na realidade, uma ode à resiliência, a capacidade de você passar por adversidades e se recompor. Então, aqui nós temos a nossa opção correta como a letra E. Demonstra sua enorme capacidade de se levantar mesmo diante das inúmeras tentativas de derrubá-lo, até mesmo quando ela fala Still I Rise, que é o título do poema. Então, nossa opção correta, letra E. Olá, alunos! Nesta aula, vamos ler um texto que trata sobre a evolução dos genes. Vamos ao texto. Los científicos demuestran que la humanidad está cada vez más tonta, más pequeña y más débil. Sorprendentemente, los científicos han concluido que nuestros cuerpos y nuestras mentes se han deteriorado significativamente en comparación con nuestros antepasados. La principal razón para esto parece ser la degradación del genoma humano. Una revolucionaria investigación llevada a cabo por el Dr. John Sanford de la Universidad de Cornell y otros expertos ha demostrado que los genes contienen decenas de miles de errores, mutaciones, y que con cada generación que pasa se añaden aún más errores que se transmiten a la descendencia. Por lo tanto, no debería sorprender que nuestros antepasados fueran más grandes, más fuertes, más rápidos y más inteligentes. La verdad es que tenían mejores genes. Este tipo de información chocará a mucha gente. Es comúnmente aceptado que la humanidad está progresando y que somos mejores, tanto física como mentalmente, que nuestros predecesores. Lo malo es que estamos tontos y cada vez más apequeñados. Como a gente pode ver, esse texto vai falar sobre a evolução dos genes ao longo do tempo. Apesar da gente ter essa ideia de que estamos melhorando, que somos melhores que os nossos antepassados, não é bem isso que os cientistas estão percebendo ao analisar os nossos genes. Estão encontrando mutações e erros. Vamos à questão para ver o que eles querem. Na reportagem do jornal, mostra a preocupação diante de um problema na humanidade, que pode ser resumido pelo vocábulo apequenhados. Referindo-se, a gente tem que procurar aqui o que é que esse apequenhados está querendo falar para a gente. Vamos aos itens. Item A. A escassez de inteligência na humanidade. Ao difícil estudo realizado na Universidade de Cornell. A destruição das mentes humanas. Ao excesso de problemas vistos hoje em dia. E a diminuição progressiva de tamanho pela qual passa o homem. Temos que prestar atenção que a gente só quer buscar o significado de apequenhados. Apequenhados tem a ver com tamanho, com diminuição de tamanho. Então, qual é o item que se encaixaria melhor nessa questão? Seria o item E, a diminuição progressiva de tamanho pela qual passa o homem. Então, essa questão tem como item correto o item E. Nesta aula, vamos ler um texto que vai falar sobre a importância dos ecossistemas aquáticos. Vamos ao texto. La naturaleza. Los ecosistemas acuáticos son los que tienen por biotopo algún cuerpo de agua, como pueden ser ríos, lagos, pantanos y demás fuentes. Los dos tipos más destacados son los ecosistemas marinos y los ecosistemas de agua dulce. Así, genéricamente, el montante, variaciones y regularidades de las aguas de un río son de gran importancia para las plantas, animales y personas que viven a lo largo de su curso. La fauna de los ríos es de anfibios como canutillos, gusarrapos, caracolillos, negrillos, mejillones y truchas. Los ríos y sus zonas de inundación sostienen diversos y valiosos ecosistemas, no solo por la cualidad del agua dulce para permitir la vida, sino también por las numerosas plantas e insectos que mantienen y que forman la base de las cadenas tróficas. En el lecho de los ríos, los peces se alimentan de plantas y los insectos son comidos por las aves, anfibios, reptiles y mamíferos. Acerca del agua dulce de los ríos, es preciso tener en cuenta que presenta uma enorme variedade de composição. Como a gente pode ver com a leitura do texto, esses ecossistemas que se desenvolvem
nos rios, nos lagos, têm uma extrema importância porque eles não influem só na vida desses animais que moram lá, mas dos insetos, de todo o processo que está ao redor dos rios. Vamos à questão. O ecossistema designa o conjunto formado por todas as comunidades bióticas que interagem em determinada comunidade. A importância da manutenção do ecossistema aquático reside na preservação dos rios, pois, item A, suportam muitos biossistemas. B, trazem salinidade necessária a cada ser. C, atraem grande quantidade de insetos. D, consomem boa parte de peixes. E E, ajudam na reprodução de aves. A gente está procurando aqui a importância. Qual a importância da manutenção desses ecossistemas? Então, qual é o item que vai de fato nos responder esse questionamento? O item seria o item A, porque ele fala que eles que dão esse suporte para que esse ecossistema continue se mantendo vivo, ativo e na natureza. Nesta aula, nós vamos ler um texto que trata sobre os artesãos e o meio no qual a artesania acontece. Vamos à questão. Acolar. Se oye un grito, un gemido, porque hemos sufrido muchísimo. Un himno en construcción, con estrofas de grava y de cemento, con versos de arena, cuartetos de varilla conjugada, bajo el ritmo sonoro de las órdenes, una tras otra, de sufrimiento demasiado, y las hila el poeta, que mide su gran obra con flexómetro, y la termina con una metáfora de yeso, haciendo mucha artesanía. Como a gente pode ver, no texto, ele vai usar o material que os artesãos usam no seu trabalho para conectá-los com a realidade dele, com as relações sociais que envolvem todo esse processo. Vamos ler a questão. A preposição barro não foi usada no seu sentido literal, denotativo, mas foi empregada para indicar metaforicamente uma situação de dominação e servidão. Tal relação pode ser expressa sob a forma de: item A, relações sociais dos indivíduos que vivem do artesanato. Item B, confusão na organização da lavoura de cana-de-açúcar. Item C, junturas estimadas entre os países que consomem artesanato. Item D, locais da América Latina que acolhem refugiados. Item E, ações particulares de cada profissional. No texto que a gente leu, como eu já havia comentado antes, ele fala sobre as relações sociais, sobre essa questão da dominação, da servidão, relacionadas ao mundo do artesanato, a essa produção de artesanato. Então, qual dos itens estaria melhor como resposta para essa questão? Seria o item A, relações sociais dos indivíduos que vivem do artesanato. Por que os demais itens não estão corretos? A gente pode ver que no item B ele vai falar de cana-de-açúcar, no item D vai falar sobre refugiados, ações particulares de profissionais no item E. Então, de fato, o item A seria o que melhor responderia a essa questão. Relações sociais dos indivíduos que vivem do artesanato.